Nele, porque agora recebemos mais uma vez uma grande visita, um parceiro da rádio, o nosso querido Fábio Marcondes, o Fabinho Marcondes, direto de Lorena, para conversar com a gente sobre os assuntos que envolvem a nossa gloriosa vizinha. E vale sempre a pena lembrar, você pode perguntar, pode participar, dar a sua opinião também. Tem um público muito bacana que é de Lorena, que acompanha o nosso programa todo dia, até porque a gente começa bem cedinho, né? 6 da madrugada a gente já tá aqui, meu parceiro. Chova ou faça sol, firmes e fortes para começar mais uma semana. Fabinho, tranquilo? Tudo bem, Orville? Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, Carol, Felipe, a mesa. Bom dia. Ia deixar um abraço pro Dito, pensei que já ia encontrar, já Daqui a pouco. Ele fica esperando para pegar o salgadinho lá na Vilma, entendeu? Aí ele chega com o salgadinho quentinho aí. É o bendito. Então, um abraço a todos. Outra vez, obrigado pelo espaço e o convite, né? O Dito me ligou, acho que quinta-feira, né, Carol? Isso, foi. Dá um papo, vamos bater um papo lá. Falei, tamo lá. Sempre bom te receber aqui, viu? A casa é sua, sempre bom trocar uma ideia, muito experiente, uma pessoa que conhece de administração, de vida pública, é um cara que nos ensina muito, é sempre bom tê-lo aqui, é bom pra gente poder falar também sobre a região e é bom pra gente entender como é que as coisas funcionam na administração pública, porque não é fácil, né, o Fabinho? Não. É um desafio diário. É um desafio, né? É um desafio. E precisa ser experiente, né, Fábio? Eu queria que você, as pessoas que vão começar a trocar essa ideia com a gente, quando que você começou com a coisa pública? Olha, qual foi o chamado que você teve para ter vontade de trabalhar? Porque você é um empresário, a vida inteira você trabalhou, assim, não dependeu, digamos assim, da vida pública. Qual foi o teu chamado, cara? Qual foi o momento do teu coração? Na verdade, o começar foi com um pouco mais de idade. O conviver foi desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci. Meu pai é prefeito e sempre teve política, sempre tivemos envolvido com a política. Vem lá do meu bisavô, meu avô, meu pai. Eu sou do meu pai pra cá. Inclusive, eu queria deixar aqui, né? Hoje seriam 102 anos do nascimento do meu pai, dia 23 de outubro. Pelé também, hoje, né? Hoje Pelé. Hoje Pelé então, também. seriam 102 anos, ele nasceu em 21. Então, que esteja em bom lugar, né? E então sempre nós convivemos, porque meu pai é candidato em 68, 72, 82 e assim a trajetória depois. Mas isso te atraía? É uma história. Você convive, né? É uma coisa dentro de casa, né? Eu via meu pai e governador, Laudo Natel, Paulo Egídio, tudo em casa. Aí vai Geraldinho, que se chamava, adorava ir em casa, o Geraldo Alckmin, para comer o pato com laranja que minha mãe fazia. Então, você vive a história, você vive a política ali e você vai indo despertar. Como eu sempre falo, é meio como no compromisso, acho um compromisso familiar, né? E você vai se envolvendo, a idade vai chegando um pouco mais. E eu acho que o pontapé foi em 2001, quando eu fui ser presidente do Clube Comercial. Não fazendo política no clube para pensar em política, mas ali você demonstra, né, fora da parte de empresário, que graças a Deus sempre fui bem sucedido, mas você demonstra ali um espírito público pela coletividade, pelo interesse coletivo. Eu acho que o que vale mesmo é o coletivo. Então um cara que entra na vida pública é para pensar no coletivo, não no individual. E ali pegamos o Clube Comercial numa época com muita dificuldade, poucos sócios, e fizemos um movimento muito bom, trouxemos de novo. Que ano foi isso, você lembra? 2001 a 3, a comecinho de 3, Maio de 2001 a 30 de abril de 2003. O clube estava em baixa? Tava muita dívida, uma administração desastrosa lá. E aí 2004 eleição. Aí seu nome tá em evidência e tudo, né? E tinha o Carlos Eugênio, meu irmão, vereador, e ele pleiteando ser candidato a prefeito. Como foi, e eu saí candidato a vereador. Acho que fui o terceiro mais bem votado na época. Meu irmão perdeu a eleição pro Dr. Paulo Neme. E aí, em 8 eu fui candidato, que perdi 12 e 16. Então na política a hora que você olha, você tá dentro. Você tá dentro, é mais ou menos assim. Espiral. E eu sempre brinco que a única maneira de você sair da política
é a derrota ou a morte. Não me fala isso. Serve pra você, Orbi. Não me fala isso. É você. Não me fala isso. É uma máxima muito a ser refletida. Não, é assim, tem a política que você é o personagem protagonista. Exato, e tem a política que você eletiva não sai nunca. E a eu não vou sair nunca da política, eu gosto pra caramba disso. O que a gente faz aqui a política também. Eletiva, né, de você estar participando. Mas a eletiva é muito desgastante, né? Demais. A gente sofre, cara. Demais. As pessoas... enfim, eu acho que uma vez na vida todo mundo tinha o dever de ser candidato a alguma coisa para sentir como é que é difícil e complicado. Não é todo esse glamour que a galera pensa que essa maravilha toda, é só pancada, mas enfim, é um chamado. Eu acho que é um chamado, porque não é para quem quer. Cada eleição aqui em Guará tem 300 e cacetada candidato para 11 vagas. É mais fácil passar em medicina na USP do que virar vereador em Guaratinguetá. Então, realmente tem um diferencial aí que faz essa separação, né? Que escolhe e isso tem uma série de fatores que vão se entrelaçando e no fim dá aquele resultado final. E uma coisa que eu sempre cobro, como você falou, de estar na política, todo mundo devia passar um dia. Eu acho que todo mundo não pode renunciar à política. Que é tudo ladrão, que é tudo ruim. Isso não pode. A renúncia à política do cidadão. Ele tem que estar, ele não precisa ser candidato, ele tem que estar atento. Porque ele estando atento à política e participando a nível de informação, de conhecimento, é importante para a cidadania. Senão fica, como eu digo, né? As pessoas do bem não entram na política, as más pessoas vão dominar sempre a política. Então eu acho que o necessário mesmo é fazer isso. Eu faço muito isso, estimular, convocar as pessoas para que participem, você entendeu? Vá num debate, vá numa conversa, faça isso. Lá em Lorena, como é que tá o povo? Você tá sentindo que o povo tá tendo essa pegada, as pessoas têm participado, têm se interessado pelo que vem acontecendo na cidade, não só assistir aquilo que vem sendo feito pela prefeitura, mas também entender o porquê que tem sido feito e até cobrar de que forma essas coisas são feitas? Olha, eu enxergo como existem os mandatos, eu enxergo como são estágios, tá? São estágios, ou seja, há uma letargia até a eleição de presidente, que são 2 anos antes, aí você está concentrado naquilo de presidente, aí ficou aí essa polarização do Brasil e tudo mais. Passando isso, começa a se desenvolver o assunto, já começa, já há uma aferição, né? Uma aferição da administração, a crítica ou não crítica, o elogio, e isso vai vindo um pouco mais. Mas nós temos um negócio interessante no Vale do Paraíba. Por exemplo, um ano antes da eleição, que é o 23 que a gente está indo, Felipe, você vai até 20 de dezembro, você fala em política, depois você só fala de Ubatuba. Para tudo, você entendeu? E aí, fim de janeiro, aí volta com aquela carga toda, por quê? Porque entra na agenda do consciente da população, da pessoa que agora é o momento de falar política. Isso é ótimo. Isso é interessantíssimo, na minha opinião, a pessoa participar, estar atenta, definir o seu voto e críticas e elogios que sejam necessários fazer. Então eu sou muito motivado desse lado. Eu não tento fazer política para mim, direcionar para mim. Primeiro, respeitar grupos, respeitar amigos e convocar a população. Mas eu queria fazer um exercício com você. Daquele Fábio de 2004 para cá, né, mais propriamente dito. Sim. Mudou muito, aprendeu muito, poxa, enfim, já amadureci muito. Já viveu o auge do telefone celular não parando de tocar e já viveu também, com certeza, a penumbra do telefone mudo, né? Que são esses ciclos naturais da vida. Esse Fábio de hoje, se pudesse falar com o Fábio de 2004, teria algum recado especial ou tudo que precisava acontecer, aconteceu do jeitinho que foi para poder tirar de perto de você aqueles que não deveriam estar caminhando contigo e só hoje você consegue enxergar e atrair uma safra nova também que tá mais sintonizada com o teu Fábio atual? O Fábio de hoje cobra um pouco o Fábio de ontem. Eu considero a minha passagem, minha carreira política com mais acertos que erros, com toda a modéstia.
Tanto que eu ainda tenho um certo reconhecimento e estou aí na política. Então eu considero isso. Mas a idade, o tempo, fiz 64 anos, então a idade, o conhecimento, a calma que vem na gente, você pensa mais um pouco. Eu fiz muitas críticas, entendeu? Não digo que eram críticas banais, mas críticas que às vezes não conseguem colocar. E eu aprendi uma coisa nessa altura do campeonato. Às vezes a pessoa fala, pô, mas esse cara tá com você? Eu falei, e qual é o problema dele estar comigo se aquele que estava comigo me traiu? Você achava que era meu amigo? Então, a política tem isso. E eu concluo isso falando uma coisa para você. A política é a melhor forma de você resolver desavenças da vida pública. Sabe? Aprofunda mais isso daí. Não, a política é a melhor forma, porque antes você, no calor, adversário, que você sabe que eu tenho uma peste na minha vida lá, você tem uma peste na sua vida, você é um privilegiado. Porque o cara é psicopata, é doente, né? Mas os outros têm nível, te critica, mas com nível. Isso é natural, normal e salutar. Exatamente, salutar. Então, você tem essa situação e você às vezes reage um pouco da mesma maneira, alguma coisa. E é o errado. Então você faz uma crítica política a alguém, mas nunca não abre a porta de que numa certa hora, você tem que fazer uma aliança. Uma hora você tem que fazer uma aliança. Você vê um movimento de quem está na situação, literalmente, a diferença da política de Guará e de lá é nível, é comportamento. Desculpe falar, mas nós temos um prefeito aliciando, comprando gente, com empregos, vinculando família, empregos irregulares, que o Ministério Público já está falando, secretarias inócuas, 7 secretarias, como eu já citei aqui, que não tem nem sala. Ele tem um secretário que ele nomeou há quase 40 dias de inclusão digital, acho que nem sei o nome certo da secretaria. Ele não recebeu o cara até hoje, e o cara não deu uma sala para sentar. Então, quer dizer, o quê? Arranjo político, politicagem. Você tá entendendo? Então você fica numa situação que às vezes você tem parceiro seu que por um emprego de 10, 15 mil, um emprego para a esposa ser secretária, alguma coisa assim e tudo mais, vai e descaracteriza a política, para politicagem. Eu não concordo com isso, por isso que falo um pouco, que eu falo muito. Eu falo, não, eu exponho, porque a população não sabe disso. Mas a Câmara tá vendo isso? Sim, 11 da Câmara, o da sustentação. Resolvido. Como que dá? Essa secretaria que eu acabei de falar, indicado por um vereador. Um outro pai de um vereador com 2 secretarias, com também a esposa e sobrinha. Então, olha a política. Aí qual é a política pública que você cria, Orvílio? Você é vereador. Qual a política pública que um cara que tem um filho vereador simula um rompimento, o prefeito de joelhos pede a volta dele pro grupo e dá a secretaria para a esposa e para a sobrinha. Que política pública que vai ser constituída? Me diga. É isso que a gente combate. Porque quem sofre com isso é a população, não é porque, não é você que está aqui, porque eu não, que não é isso. Não. É a população, é a cidade que sofre com isso, né? Eu volto onde eu te falei, política tem que ser feita por coletivo. Tem que se pensar tudo isso. Inclusive, né, tem uma frase que eu ouvi que é fantástica. A ética é a obediência àquilo que não é obrigatório. Exatamente, O moral é o certo ou errado. O legal, não precisa falar é o ilegal ou o legal. A ética não. Então você tem que, um cara que chega a ser prefeito da cidade, tem que ter postura, comportamento. Não é assim que se faz política. E sabe o que acontece? Baixa a característica, acho que até moral das pessoas, porque as pessoas, ele considera a população do nível dele. Então se ele chega e fala, não, você estava lá do lado de lá, alguma coisa, eu vou te arrumar um emprego, você vai ser meu secretário, eu te ponho a sua mulher aqui, ele iguala o caráter dele. Quem ele contratou. É complicado, gente. E isso em 2023 não era mais hora disso, é hora do país tem que evoluir na política pública, projeto, continuidade de trabalho. Gozado, só para encerrar a coisa. Ele chegou e destruiu tudo que eu fiz.
Tirou todas as peças que eu fiz. E já foi buscar 7 ex-secretários meus para ser secretário dele. Qual é a lógica? 7. Eu nomino aqui 7. Agora, no meio do mandato, no sufoco, foi buscar. Essa semana chamou a atenção aquela notícia da instalação dos ralos de cozinha, né? De banheiro numa rua lá, né? E chamou bastante atenção. Como é que é? A prefeitura instalou ralos de banheiro, aqueles ralinhos. Uns dreninhos para tirar umas ele fez um serviço porco na rua principal. Isso. Fez um serviço porco. É a principal do comércio. É um ralo de banheiro mesmo. Não, né? era um ralinho de banheiro. Como é que é aquela principal lá? Como é que é o nome dela? Rodrigues Azevedo. Rodrigues Azevedo. Então, o que ele fez ali? Não, ele deu uma remodelada, tirou uma ciclovia que diz que vai voltar, e sempre teve um problema crônico de nivelamento do leito carroçável. Tirou para fazer a obra, isso? Para fazer a obra. Como ele fez uma raspagem do asfalto, qual era o lógico? Mas ele queria fazer imediato para não ter crítica do comércio. Tá difícil, não passa carro, blá, blá, blá. Sempre preocupado com a reeleição, ele foi e fez. Era o momento oportuno de corrigir uma obra do Paulo Neme lá de trás. Por quê? Porque eles fizeram o asfalto em 2 camadas, uma para ciclovia, e ficou na lateral esquerda de quem vai para a praça, a 1 metro e pouco que era a ciclovia, ficou um abarroamento. E era o momento dele fazer o quê? Fazer uma cota aqui, dá 3 centímetros da esquerda para a direita, 3 centímetros, fazia uma sarjeta na direita, escorria água tudo para cá, não parava mais. Era só desnivelar o asfalto com a máquina. Uma inclinação lá, tem o quê? 4 metros a rua, porque é um calçadão, com uma rua só de passagem. Com 4 metros ele dava 3 centímetros de caimento, de fora a fora, ali um pouco suficiente torto. Suficiente, quem andar a pé não vai perceber, no carro não vai perceber. Escorria pro lado de cá, fazia uma sarjeta e recuperava essa água, descia lá na praça. Mas não faz, porque acorda tarde. Mas o que foi que acorda tarde? Você entendeu? E o que foi feito ali? Aí ele manteve o mesmo nível, aí viu que estava empoçando. No primeiro dia caiu a chuva, empoçou tudo. Lá puseram uns ralinhos de banheiro. De banheiro na rua. Uns ralinhos. É sério isso? Ralo de banheiro, é sério. Não, na Globo e tudo. Eu nunca me manifestei. Primeira vez que eu estou manifestando aqui, até a gente dá risada pela barbaridade, mas estou dando uma solução prática de como seria feito. Não foi, a instalação do ralo existiu. A prefeitura soltou uma nota dizendo que não seria. Que era emergencial. Permanente. Foi emergencial, que haveria causou troca estranheza das pessoas, dos comerciantes, a preocupação dos comerciantes. Não, tá lá. Não, foi tá assim. Ainda, então. Ô, Felipe, na Globo falou que ia tirar. Para aquele Vinícius Valverde do SBT já falou que não vai tirar. Você tá entendendo? Você tem a foto aí, mister? Então, inclusive, eu não sei, vocês sabem que o prefeito municipal gosta de fazer uma festa, né? E agora ele na rua principal, ele vai fazer uma festa chamada Halloween. Agora no fim de outubro. Aí os memes aparecem. Aí os memes não adianta, os memes não perdoam. Halloween. Você falou dessa questão de drenagem, e a cidade está passando por um plano diretor de macro drenagem. Lorena, que historicamente sofre com essa questão as chuvas, das chuvas, com escoamento de águas, e desde o início lá da cidade, desde a Peixoto de Castro, e vai descendo pro centro, porque aí vai descendo mesmo, né? Então, conforme você vai entrando pro município... Tem lugar lá que o Paraíba é mais alto que algumas ruas que tem. Algumas ruas, exatamente. E esse plano diretor, uma das oficinas foi adiada. Que pé tá você tendo possibilidade de acompanhar essas discussões? É um plano que foi aprovado pela Câmara, que já está sendo executado, foi um plano mesmo. Chama-se de plano diretor, foi uma licitação, contratou uma empresa para fazer o projeto da cidade, da cidade inteira, não só de uma região. Não, da cidade, um plano que, para mim, por conhecimento que a gente tem na cidade, não tem necessidade. O plano diretor de Lorena, sabe qual é? É você fazer o manilhamento, recolher essa água e chegar ao Paraíba. É só isso. Você tem que chegar ao Paraíba. Fazer a água chegar no rio. Então você vem a Jusante, você sai do rio, vem indo, vem fazendo as manilhas, vem subindo a parte alta. Lorena tem uma cota de 532 do nível do mar,
num certo lugar é 536. Então são 4, 5 metros de diferença. Só ali a Peixoto que é mais alta um pouco, você tá entendendo? Ali a Peixoto, ela desce muito pelas galerias que tem, pela sarjeta, e você colhe, como eu tirei ali no pronto-socorro, no Conde Moreira Lima, ali era uma inundação. Então a gente vem fazendo. Mas essa macrodrenagem seria o quê? Seria a galeria mesmo de águas pluviais? Só o projeto? Não seriam as obras? Não, seria onde deveria ter essas obras. Ah, entendi. Seria onde? O que tem, Lorena, com muito problema? Não se existia chuvas como existe hoje. Você tem bitolas bitolas pequenas de manilhas. E você não pode exagerar nessas manilhas, que senão a hora que você chegar perto do Paraíba, ela fica para cima, porque a cota é muito baixa, é 532, 52. Começa com 528, eu acho 527 na beira do Paraíba, ali no centro é 532 é baixa. É baixa, a cota é muito baixa. Eu sempre tive uma crítica num bairro chamado Vila Nunes, para jogar no Ribeirão Mandi. Esse Ribeirão Mandi é um que corta lá na 459 que vai para Piquete, ele passa na lateral. E lá nas últimas ruas, todo mundo, uma dia eu fiz uma reunião, gente, não tem como. Olha lá, já tem uma galeria lá de 30, 40 centímetros, na última rua já está aparecendo, já é um topinho assim, porque não tem a cota para se fazer. Vai fazer um piscinão, lógico, piscinão, arruma uma emenda parlamentar, um deputado, um dinheiro do Estado Federal para fazer um piscinão, porque não tem como, são situações que a gente fica um pouco inerte, você tá entendendo? Então, aí houve isso aí, só que foi judicializado, Felipe, tá na justiça, suspenderam agora. Eu não culpo nem o prefeito disso aí, sabe, Felipe? Eu não culpo o prefeito sobre esse contrato aí. Esse contrato tem pai, mãe e dono, tá? É o secretário de planejamento. Tem alguém técnico que precisa responder por isso. Não é técnico, não. O secretário de planejamento, pelas suas amizades em Taubaté, na época de Aricara, ele chama-se João Bosco Romero. Ele que fala muito nas rádios Lorena, ele não abriu o bico sobre esse macrodrenagem. Ele tem muito a contar dessa contratação, mas muito a contar, mas tá muito quieto. Muito quieto. Vai ter que explicar pra justiça, né? Isso aí já está na justiça. Tem que explicar pra justiça. Mas ele não vai explicar, ele não assina. Quem que vai explicar? O prefeito. Então, quer dizer, ele tem muito a contar, tá muito quietinho sobre esse assunto, mas nós vamos provocar ele na hora certa. Olha lá o ralinho, ó. O Mister tava esperando a gente terminar. Eu tô achando que vocês estão de sacanagem, cara. Não, foi verdade, a vanguarda foi lá. Sério isso? Não, tão de brincadeira. E eu não gostei, sabe? Ouvi, no fundo, eu não gostei que isso aí virou meme. Gente, isso aí virou meme, isso aí é triste, isso aí é ruim pra cidade. É sarro, então, tirar sarro da cidade. Lorena vai ficar conhecida de forma pejorativa dessas coisas. Olha o nível de obra da rua. Eu não aprovo o que aconteceu, porque a obra tem responsáveis, mas fica mal pra cidade, cara. Você vai em qualquer lugar, eu fui pra Ubatuba esse dia desse, o cara viu na Globo e veio tirar sarro em mim lá no bar do Pato Louco. Halloween? Ué, você não tem ralo na sua casa, não? É umas coisas que não podem acontecer. Não, mas eu tô achando que vocês estão, não é possível, cara. Isso daí não, aí não. Aquilo ali não. A nossa administração, nós temos que descobrir duas coisas, Lorena. Cê sabe o que tá acontecendo? Se é um pão e circo, ou se o prefeito chama o Dorico Paraguaçu, porque, tá virando um negócio brincadeira, infelizmente. O doutor Tavares está mandando um abraço pro senhor aqui, ó. Tavares, advogado, sucesso, nosso amigo. Isso, da continuidade na vida pública, que vem o terceiro mandato. Mandou aqui já provocação para você. Lá do Parque das Rodovias também, quem manda um abraço para você é o Ricardo, e tá falando aqui também, tá fazendo as considerações dele sobre a cidade de Lorena. Na opinião dele, realmente algumas obras beiram a vergonha. E tá falando, Orvilho, vai lá pra você ver o ralo. Agora, não, eu vi aí a imagem. O Mr. M colocou pra gente aqui, rapaz do céu, é ralo mesmo, né? É ralo de banheiro. É ralo, tô achando que vocês estão, não é possível. Só falta colocar o chuveiro, um box, né? Tá mandando pra nós aqui. Tem mais, o Ademir também tá passando pra mandar um abraço, dizendo que tá na sintonia aqui também, acompanhando o programa do Jornal da Manhã. Fala aí, eu queria perguntar pro Fabinho como que ele tem acompanhado o desenvolvimento do município. Lorena tem uma característica interessante de ter algumas indústrias grandes, na parte química, obviamente, mas
antes não da pandemia, muito antes da crise financeira que a gente enfrentou na entrada ali de 2010, um pouquinho para frente, uma empresa de ônibus se instalou, depois acabou indo embora por conta de crise financeira mesmo. Foi. Aquele parque está lá ainda, inclusive, gigantesco. Como que você tem acompanhado o desenvolvimento da cidade? Isso está contente? Porque quando a gente vê a cidade crescendo, você coloca parâmetros para ver, bom, dá pra gente caminhar aqui. A cidade tem acompanhado isso ou parou? A cidade de Lorena travou em algum momento nesse desenvolvimento e isso obviamente vai impactar em tudo mais, economia, educação, saúde, todos os outros pontos, segurança pública, que era toda semana a manchete de Lorena era Lorena, era segurança pública. Diminuiu muito, inclusive. Mas como você tem acompanhado o desenvolvimento do município, quando você olha, tem crescido, tem novos loteamentos residenciais, tem empresas investindo, tem pessoas com interesse de morar na cidade. Como educação, que você vê hoje saúde, a cidade de Lorena? Olha, eu acho que qualquer prefeito, ele tem que fazer uma análise da situação nacional para se fazer políticas públicas. Eu tenho certeza que agora na próxima campanha, o primeiro estelionato eleitoral que ele fez na campanha passada, ele foi o hospital regional, que ele ia trazer para Lorena, que foi para Cruzeiro. Era uma balela, já estava muito avançado de ir para Cruzeiro, ele sabia, mas vendeu isso para a população, essa ilusão. E pelo que eu estou percebendo, até pela fala, não dele, porque ele quase não fala, dos assessores dele tudo, estão falando muito de industrialização, inclusive nesse local, que era a antiga Comil. Antiga Comil. Parece que tem um grupo chinês querendo se instalar lá para montagens de baterias para carro eletrônico, uma coisa assim. E você sabe, desculpa falar, mas o chinês é assim, ele não tem laço social com onde ele chega. Ele chega, aluga, se deu algum problema, faz a mala e vai embora ontem. Então não gera uma raiz, mas seria bem-vindo, tudo bem, gerar emprego e tudo mais. Mas o que acontece, voltando do que eu falei para você, eu não vejo você pautar uma política pública na cidade, sendo que não acontece no Brasil. Nós estamos num processo de desindustrialização no Brasil. Isso não é de hoje, há mais de 10, 15 anos que nós estamos perdendo indústrias, ou perde para a China, ou o Paraguai, com uma política agressiva de industrialização, quantas empresas daqui já estão no Paraguai? Sim. Então, uma série de coisas. Então, você dá murro em ponto de faca, que eu vou industrializar. Não pode se falar que vai. A gente sonha em industrializar, mas não é o momento nisso. Tá. E não sendo o momento, você tem que arrumar uma alternativa. Quem está recebendo o abraço aqui do nosso amigo ouvinte, o Fabinho, o Dudu Prado, tá mandando um abraço para você aqui, tá na sintonia, a Cíntia também. O Ademir também, outro que passa para deixar um abraço é o Renato da Vila Rica, tá mandando um abraço aí e gostaria de perguntar se você está acompanhando o que está acontecendo lá na Vila Rica, colocação de bloquetes na via, porém passa caminhão, afunda tudo. Ele queria saber se isso é normal, se precisa refazer, é a pergunta do Renato. E antes de você responder para o Renato, a colocação do Felipe antes do intervalo comercial, pedia para você falar um pouquinho sobre essa fase de industrialização e, na tua opinião, o que espera Lorena para os próximos 10 anos, o que você visualiza que vai ser o carro-chefe do desenvolvimento em Lorena, diante desse cenário maluco que a gente está vivendo? Então, onde eu parei, Orville, antes do intervalo, o que eu digo? Não adianta você forçar uma coisa que você vai desenvolver uma política pública de industrialização no momento que o Brasil não está passando por esse investimento. Não existe capital estrangeiro, não existe firmas. Eu sempre faço um desafio. A última empresa multinacional que se instalou no Brasil foi com o Temer, a Jeep. Depois não houve, você vê que não vem. Tem o chinês chegando, Cacau, essas coisas, como eu já expliquei aqui, mas não tem um processo agressivo de investimento para essa mudança, essa industrialização novamente, a retomada da industrialização. Há um processo de desindustrialização em muitas partes do mundo, principalmente no Brasil. Por insegurança jurídica, instabilidade política, instabilidade monetária, uma série de coisas que vem acontecendo e não é de hoje. Eu já senti quando estava prefeito isso. O que dá para se fazer com industrialização? Investir nas pequenas empresas que geram bastante empregos. Isso é importante aqui do Vale, buscar esse caminho. Não é doar terreno, não é isso. Se um cara tem uma fábrica
Olha só, o cara tem uma pequena fábrica, vai gastar 5, 6, 10 milhões para instalar essa fábrica. Não é o terreno de 400 mil reais que vai fazer mudança para ele. Não é isso. Você tem que oferecer mais coisas. Você tem que oferecer uma cidade que tem saúde boa para o seu futuro funcionário, que tem educação para os filhos desse funcionário. Infraestrutura das ruas, né? Logística, ele segurança. Levar o produto dele para os outros lugares, né? Iluminação. Os benefícios podem ser indiretos. Não precisa ser assim. Você entendeu? Não precisa sair renunciando a receita. Mais do que isso, não precisa sair fazendo do que andou fazendo aí umas 3, 4 vezes, que é infringindo a lei 8666. Não faz chamamento público. Na lei 8666, para você doar um terreno hoje, você tem que fazer um chamamento público por categoria, por classe. Vai vir uma indústria, vai vir a Granja que veio para Lorena. O cara foi lá e comprou 13 alqueires, ou 7 alqueires, 13 milhões, pagou uma fortuna no lugar que era muito boa, o local que ele está, e eu consegui recuperar na justiça de uma firma aí que não fez nada em Lorena e ganhou 41 alqueires. O prefeito foi lá e doou pro cara, vizinho. Aí o cara fez um barracão lá. Qual o retorno? Se ele já tinha comprado, passou um negócio que podia ser para a prefeitura fazer alguma coisa, ou fazer dinheiro com aquilo lá que foi comprado, poderia vender, investir em mobilidade urbana, melhorar muita coisa, doou infringindo a 8666. Aí depois que eles descobriram que 90% da produção dessa granja em Lorena é para exportação, não paga ICM, Lei Candir. Pô, retorno nada, é alguma meia dúzia de emprego, porque é tudo maquinado. Como diz o prefeito, tem 40 mil galinhas trabalhando. Prefeito, tá botando ovo, galinha não trabalha. Então. E é uma das maiores granjas do país instalada em Lorena. Não, mas o retorno para você dar 41 alqueires, ele não precisava, porque ele já comprou só 7, 8 alqueires e já sustentava. E os empregos dessa... Diz lá um movimento na Câmara lá que não está cumprindo o que a lei de incentivo permite. Exige, né? Porque ele pode estar gerando emprego no terreno que é dele, no terreno que ele pegou não está gerando. Não está gerando. Então, o prefeito, é a Vila Rica lá pra gente fechar aqui, o que está acontecendo na Vila Rica? Só para concluir o seguinte, não adianta pautar, Felipe, na industrialização, nós temos que buscar a criatividade e os caminhos, serviço educacional, a cidade é forte em serviços, tem que ir trabalhando nisso aí, incentivo, tem que incentivar o quê? A construção civil. A construção civil é importantíssima. Nós temos que incentivar áreas que estão degradadas na cidade, algum incentivo, alguma maneira das pessoas construírem. Tem gente lá morando, uma família e 2 idosos numa casa antiga de 300 metros quadrados com um terreno de 600. Tem baixa ocupação populacional em certos espaços. Você tem que fazer o quê? Você tem que concentrar gente. Então, incentivo, não cobra a IPTU, dá isenção do projeto para aprovar, alguma coisa você tem que fazer para estimular a construção civil. Então, você tem que achar o seu caminho. É esse que eu penso. Vai, Vila Rica. Vila Rica. A Vila Rica tem um problema muito sério do solo. Lá era uma várzea, praticamente, cortado pela linha, a linha de ferro, e que segura muito ali, tem um baixo escoamento ali, tem um problema que é do lado da Vila Cida, e tem um solo muito argiloso, e lá não é nem argiloso, é areia, é terra preta, ele é muito ruim o solo. Para se investir, eu calcei o Vila Rica inteiro. Temos problemas, sai muito carro pesado. Por quê? Porque é um bairro novo, começando as construções, entra muito caminhão para levar material. E tem esse problema de solo. Tem que se fazer um estudo de onde falta, porque praticamente eu fiz tudo que já era habitado. Agora cresceu mais o bairro à esquerda, vindo para Guará, são as outras ruas, tudo nome de países, e ali tem que se estudar um pouquinho mais, fazer uma troca de solo, gastar um pouquinho mais para dar uma garantia melhor. Bem feito, né? Para ser um serviço porque bem senão feito. Você chega, joga areia em cima daquilo, sempre vai ter esse problema. O último caso desses problemas, vamos sempre dar manutenção, né? Exatamente, né? Isso aí. Muito bem, Fabinho Marcondes presente aqui conosco, ex-prefeito da cidade de Lorena, agente importante da sociedade lorenense, trazendo sempre sua visão
e a sua participação, incentivando também, isso é bacana. As pessoas estarem atentas. Que já passaram pelo, seja legislativo, executivo, incentivando que novas pessoas despertem essa questão da política mesmo. Se envolvam com a cidade, abracem a cidade, amem a cidade. Estejam atentas ao que está acontecendo no município, para não só depois, hoje com essa questão de rede social, só vir depois falar que tá ruim, criticar e pôr carinha com X vermelho. Exatamente. Então, é importante incentivar isso, e a gente agradece que o Fábio também faz esse trabalho em Lorena. Aquele movimento Gente que Vale também atuante. Deu uma pauta, agora sexta agora em Taubaté, de Campos do Jordão semana passada foi cancelado, acho que eu estava com problema de saúde, o prefeito de lá, vai ser remarcado Campos, tem São Luís do Paraitinga depois. Então tá rolando, então. Tá rolando. Estão rodando aí todas as cidades praticamente. Eu queria só um último minuto, se vocês me darem, para dar um aviso à população, um alerta. Essa próxima eleição, e mais do que essa próxima eleição, o próximo mandato de 25 a 28, é um ano decisivo para o Brasil, mas para Lorena principalmente. Eu vou explicar por quê. Primeiro, de dois lados, o lado político e o lado administrativo. Do lado político, se a população parar para perceber, está caminhando umas futuras candidaturas, uma polarização entre eu e o prefeito. E eu falo isso por quê? Pelas alianças que nós fizemos e pelas alianças partidárias. Então sobrou muito pouco espaço para um terceiro candidato. Porque metade dos partidos estão comigo, metade dos partidos estão com ele. Então essa formação política que está sendo feita leva-nos a crer que serão só nós dois, se tudo se viabilizar, se eu conseguir viabilizar a minha pré-campanha. Ele já está em campanha desde o dia que ganhou a eleição, é natural que ele vá sair. Então, qual é o alerta que eu falo? Que houve um processo que não foi muito bom, e eu participei, eu tenho culpa disso, meu pai tem culpa disso, o irmão dele, Arthur Ballerini, tem culpa disso, que nós não criamos novas lideranças. Ficou na mão do meu pai e do irmão dele por 20 anos, depois veio um outside, uma senhora que foi prefeita, não deixou uma marca muito presente. Depois veio, todo mundo sabe, o Aloysio Vieira, que fez um grande trabalho, mas depois também voltou à origem dele, Cachoeira Paulista, e depois tentou uma reeleição e passou um pouco, até por idade, aonde eu quero chegar, por idade. Depois veio o Paulo Neme, com a sua bondade, a pessoa excelente, tudo, mas a gente sabe o que aconteceu, da falta de administração e tudo mais, com todo respeito, não está aí para se defender, não estou criticando, mas a gente sabe o que aconteceu. E eu enxergo essa administração do atual prefeito também muito parecida com a dele. E veio eu, não sou melhor que ninguém, mas eu dediquei, trabalhei e dei uma arrumada boa na cidade. A falha está onde? Nós não criamos novas lideranças, Orville. E aí ficou esse processo, eu 8, agora o atual prefeito mais 4, nós estamos falando em 12 anos e não criamos a liderança, tanto que a prova que não tem a liderança que está polarizado. Então a grande preocupação é 2028. Por quê? Porque ele, ganhando ou perdendo, fim de linha. Eu também. Porque se eu ganhar a eleição e vamos dizer, e saio, vou sair com 70 anos de idade. Então, eu tenho um compromisso, e tenho falado nas minhas reuniões, eu tenho um compromisso de fomentar novas lideranças para a cidade, senão nós vamos ficar no marasmo. Não, nós vamos ficar no marasmo. Aí cai naquilo, a população não quer participar de política, critica a política, os bons não entram e os picareta ficam. Exatamente. Então, é um alerta muito forte. E o segundo alerta é administrativo. Nós teremos dificuldades nesses próximos anos. Primeiro, esse último ano já é muito difícil, porque não tem dinheiro de Lula e não tem dinheiro de Tarcísio. Fazer o que o Dória fez de descarregar dinheiro, esses asfaltos, tudo que fez aí pelas cidades, para ser candidato a prefeito, presidente, acabou esse dinheiro. O governador Tarcísio se reorganizando para fazer a política dele, começo de mandato, ano que vem, o segundo ano ainda, não se investe, você sabe, investimento do governo do estado vem nos 2 últimos anos pensando no futuro político do governador, certo? E teve aquela avalanche de dinheiro do Bolsonaro tentando a reeleição, que foram muitas emendas parlamentares, muito dinheiro que descaracterizou os orçamentos do município, principalmente do estado de São Paulo, porque tinha também mais o recurso do Dória. Então foi um orçamento artificial. Atípico. Agora o último ano não tem isso. E principal,
o próximo ano. Próximo ano nós temos que se alertar que entra a reforma tributária em 2027. Ela vai funcionar. Exatamente. E já é provado que municípios abaixo de 100 mil habitantes terão perdas e serão compensados, está na lei. Mas vai ser compensado quando? Não vai ser a cada mês mandar um check-in para a prefeitura. Vai demorar. Então tem que ter responsabilidade. O próximo prefeito tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público, que serão momentos difíceis para os municípios. É esse alerta que eu queria deixar. Fábio Marcondes, o Fabinho, prefeito de Lorena, por as 2 gestões anteriores, ao vivo aqui na Poderosa. Boa semana, parceiro. Obrigado pela visita. Agradeço o espaço cedido a vocês e um grande abraço a todos. Um abraço. Valeu. Boa semana, muito obrigado. São 8